Permitam-me que as minhas primeiras palavras sejam para vos saudar a todos aqui presentes. Obrigado por terem vindo. Vós sois a força deste partido, vós sois a esperança na mudança deste país. É convosco que iremos fazer as mudanças necessárias a que Portugal recupere a sua dignidade no contexto dos países livres do mundo, no próprio contexto da União Europeia. Quero, em primeiro lugar, dirigir uma palavra de solidariedade e de muito apreço pelos pescadores desta terra, pelos pescadores do Alvor, pelos pescadores de Portimão, pelos pescadores do Algarve, pelos pescadores de Portugal. Há muito que o problema das pescas me preocupa, há muito, sobretudo depois de ter ido para o Parlamento Europeu e integrar a Comissão de Pescas, que os problemas da pesca me preocupam pela forma discriminatória, pela forma não igualitária como as questões são tratadas. Hoje ouvi aqui de viva voz de pescadores no Alvor a diferença que há entre os grandes pescadores e os pequenos pescadores, entre as grandes empresas, as grandes frotas pesqueiras e aqueles que em barcos de 3, 4 metros vão para o mar lutar corpo a corpo com o próprio mar pela sobrevivência de si próprios e das suas famílias. Hoje aprendi aqui que o Estado português, que a União Europeia não pode tratar de forma igual aquilo que é desigual. Não pode impor as mesmas restrições às grandes empresas pesqueiras que são capazes de pescar num dia ou numa noite aquilo que um pescador não pesca por vezes durante um ano. Não pode impor as mesmas restrições, as mesmas limitações, as mesmas imposições para uns e para outros. Tem que se tratar de forma desigual aquilo que é desigual. E isto é um princípio elementar da justiça. Por isso, digo daqui aos pescadores do Alvor, aos pescadores de Portimão, aos pescadores do Algarve, aos pescadores de Portugal, que o PDR terá o problema das pescas numa posição prioritária no seu programa, nos seus objetivos políticos imediatos. Tratar os pescadores, a pesca artesanal, os pescadores individuais, de forma diferente do que é tratado, do que são tratados os grandes arrastões. Mas ouvi aqui da voz do Armando Francisco uma grande máxima e a constatação de uma grande realidade da nossa vida portuguesa. Disse ele: para os pobres, para os pequenos, é só fiscais, é só fiscalização, é só multas, é só perseguição. Mas não há fiscalização para a corrupção dos grandes banqueiros. Não só não há fiscalização, como nós vamos pagar os roubos, como nós vamos pagar os roubos que eles fizeram ao património público. O que se passou com o BPN, o que se passou com o BCP, o que se passou agora com o BES é um escândalo que nós estamos a pagar. Uma empresa com 10 ou 5 ou 10 mil trabalhadores pode ir à falência que quase ninguém se incomoda. É normal, é o jogo do mercado. Um banco assaltado por dentro pelos seus próprios administradores que roubam milhares e milhares de milhões de euros, e aí não pode falir e todos temos que ir salvá-lo. Isto é uma ignomínia. Isto é uma ignomínia. E temos que pôr fim a este estado de coisas. Os senhores banqueiros, os acionistas dos bancos têm que ser responsáveis pelos administradores que escolheram, pelos administradores que lá colocaram, e têm que ser eles a pagar, e não o povo português, os desmandos desses administradores, os roubos desses administradores. E têm que ser responsabilizados não só civilmente pelos prejuízos que causam, mas também criminalmente pelos crimes que cometem, porque muitos desses bancos foi porque ao longo do tempo levaram uma prática delituosa permanente, sem qualquer escrutínio, sem qualquer vigilância das entidades que foram constituídas para isso. A promiscuidade que há em Portugal e que tem havido entre reguladores e regulados é absolutamente escandalosa. Um privado, de um banco privado, amanhã vai para governador do Banco de Portugal e vai escrutinar os seus colegas da privada, para onde depois quererá voltar quando terminar um mandato de regulador.
do género: hoje regulo eu, amanhã regulas tu e, portanto, não te posso incomodar, porque se amanhã incomodas-me tu. Esta promiscuidade levou a que eles pudessem fazer tudo de forma absolutamente impune. Isto tem que acabar, o Estado tem que assumir as suas responsabilidades. O Estado português, os governos sucessivos de Portugal não podem abdicar das suas responsabilidades perante o país e tem que acabar esta promiscuidade escandalosa entre política e negócio, sobretudo no setor financeiro. Só para vos dar uma informação, 34 ministros dos governos dos últimos 20 ou 25 anos eram funcionários do BES, normalmente consultores. Pessoas que não percebiam nada de finanças, que não percebiam nada da atividade bancária, que ou não tinham profissão, ou a única profissão era a política, de repente são transformados em especialistas do banco para irem receber 10, 15 ou 20 mil euros por mês de ordenado, como consultores. Isto é absolutamente vergonhoso. Isto só é possível num país onde o Estado, onde os governos sucessivos, que aliás beneficiavam disso, se demitiram de cumprir as suas responsabilidades e de assumir as suas responsabilidades. Mas deixem-me também dizer, também há uma responsabilidade do povo português nisso, que não soube escolher devidamente os políticos que colocou a governar Portugal, que colocou à frente dos destinos de Portugal. Meus caros amigos, meus caros companheiros, temos que partir também desta dimensão de autocrítica sobre nós próprios. Quem tem ocupado o poder em Portugal nos últimos 40 anos não o ocupou de forma violenta, não o ocupou de forma ilícita, não o ocupou de forma ilegítima. Foram lá colocados pelo voto dos portugueses. E, portanto, temos que também ter a constatação dessa responsabilidade que nos cabe a nós próprios, porque participamos, pelo menos por omissão, na eleição, na designação dessas pessoas. Não só aqueles que votaram neles, mas também aqueles que se têm vindo de admitir de exercer o direito de voto. Em democracia, os problemas coletivos resolvem-se com métodos democráticos. Em democracia, os graves problemas do país resolvem-se com o aprofundamento da democracia e não com as tentativas ou com as alusões a eventual restrições democráticas ou a substituição da democracia. E por isso o PDR vai fazer, se obtiver a confiança do povo português, vai promover, vai dinamizar profundas reformas na forma de funcionamento do nosso sistema político-partidário. É preciso combater e acabar com o carreirismo em política. A política não pode ser uma profissão. A política tem que ser uma opção dos homens bons, dos homens sérios, dos homens e mulheres de boa vontade deste país. Não pode ser uma carreira que se começa aos 14, 15 anos, como andam para aí já alguns políticos a proclamar, que desde os 14 anos que já estão neste ou naquele partido, em que começam logo a aprender a técnica das cotoveladas, das facadas, das intrigas, das traições, das conspirações. É isso que eles sabem fazer. E isto tem que acabar. Aqueles que forem eleitos têm que respeitar os interesses daqueles que votaram neles. Têm que respeitar, têm que ter compromissos efetivos com quem os elegeu e não com quem os escolheu para candidatos. E é esta a realidade que nós hoje temos em Portugal. Um deputado, depois de eleito, durante as eleições, promete tudo e o seu contrário aos eleitores. Uma vez eleito, não tem nenhum compromisso com os eleitores, vota coisas que nunca sequer foram discutidas durante a campanha eleitoral e passa a ter todos os compromissos com as direções dos partidos que os escolheram para candidatos. Porque senão, nas próximas eleições, não volta a ser candidato. Este monopólio exclusivo que os partidos políticos, este monopólio absoluto que os partidos políticos têm da atividade política em Portugal, tem que acabar. Tem que se abrir a democracia à participação individual, autónoma e independente dos cidadãos. Os cidadãos devem poder dar o seu contributo ao debate público, na vida política, sem necessidade de se inscreverem num partido para isso. Não há democracia sem partidos políticos. Mas também nenhuma democracia é saudável com partidos políticos, como aqueles que têm dominado a nossa vida pública, a nossa vida política, nos últimos 40 anos. Por isso, é preciso
conjugar as duas formas mais saudáveis de democracia. A democracia representativa através dos partidos políticos, mas também a democracia participativa através da intervenção dos cidadãos na vida política. Por isso o PDR, o Partido Democrático Popular, propõe que as eleições, uma alteração à lei eleitoral segundo a qual o futuro Parlamento seja constituído 115 deputados eleitos em listas oferecidas pelos partidos, apresentadas pelos partidos, num círculo único nacional representativo através do método D'Hondt, tal como hoje são eleitos os deputados para o Parlamento Europeu. Mas os outros 115 deputados que sejam eleitos em círculos uninominais pelo método maioritário é que poderá concorrer qualquer cidadão que o queira. Porque estes 115 deputados, quando eleitos, o compromisso que eles vão ter não é com a direção dos partidos que os escolheu para candidatos, é com o povo dos círculos eleitorais que os elegeram. E esta participação dos cidadãos na vida política vai enriquecer a democracia, vai torná-la mais séria, vai ajudar a que os problemas sejam efetivamente resolvidos e não à volta dele sejam feitas as teatralizações permanentes que os partidos andam a fazer, as encenações mais ou menos grotescas que os partidos políticos andam a fazer na vida pública há várias décadas. Nós temos um sistema que está à partida viciado em Portugal. Vejam a forma como a comunicação social nos trata a nós e trata aos outros partidos. Eu há dias via a televisão e vi três canais de televisão, daqueles canais noticiosos por cabo, a noticiar a intervenção de um dirigente partidário na Guarda, a falar para os seus camaradas de partido na Guarda. Nós temos aqui, pelos vistos, uma televisão, ou duas, ou dois órgãos, ou três de informação. A conspiração de silêncio que estão a fazer contra nós não nos desanima e só demonstra que eles estão com medo de nós, que eles têm medo do PDR, que eles têm medo do Partido Democrático Republicano e do contributo que nós vamos dar à vida política portuguesa. Eles veem o seu domínio ameaçado pela emergência de um partido novo, de um partido com pessoas que não precisam da política como eles precisam. De pessoas que se realizaram profissionalmente, que têm as suas profissões, mas que acharam que é a altura de dizer basta. Basta desta promiscuidade, basta de corrupção, basta de tráfico de influências, basta de desrespeitar a vontade do povo português, basta de não cumprir os valores da democracia. A democracia não é só formal, a democracia tem que ser substancial. Por isso, nós temos contributos muito positivos a dar à vida política portuguesa. Quero dizer-vos, companheiros e amigos, que as nossas elites não estiveram à altura das responsabilidades históricas de Portugal nas últimas décadas. Portugal herdou um Estado riquíssimo. Da ditadura, em 74, o Estado português, do ponto de vista imobiliário, era um Estado rico. Tinha centenas de toneladas de ouro no Banco de Portugal. O Estado, através das nacionalizações, constituiu um património imenso de empresas públicas. Depois recebemos milhares de milhões de contos da Comunidade Económica Europeia para lançar as bases, para reconstruir uma economia, torná-la saudável, torná-la sólida, torná-la competitiva. Grande parte, se não a maior parte desse dinheiro, desapareceu nas areias movediças da corrupção, serviu para comprar fidelidades, serviu para satisfazer o eleitoralismo mais primário. Não foi utilizada para o fim a que devia ser. E por isso hoje nós somos desprezados na União Europeia. Aqueles que financiaram Portugal, que mandaram esses fundos para Portugal para reconstituir e criar uma economia nova, saudável, dizem hoje o que é que fizeram do dinheiro. O que eu tenho dito a essas pessoas é o seguinte: a quem é que entregaram o dinheiro? A quem é que entregaram? Escrutinaram a forma como o dinheiro foi gasto? Não. Vocês também quiseram comprar fidelidades com esse dinheiro. Quiseram que as pessoas aderissem a este projeto europeu, muitas vezes com medo de consultar o povo, muitas vezes com medo de discutir abertamente na sociedade portuguesa
as vantagens e as desvantagens da integração na União Europeia, de um país pobre, de um país periférico, de um país com ilhas, de um país que tem uma comunidade de portugueses enorme pelo mundo. Vocês não queriam isso e por isso compraram as elites portuguesas. Elas estão todas de acordo convosco, portanto vocês são todos farelo do mesmo saco. Vocês são iguais. Vocês compraram as elites portuguesas e elas compraram o eleitoralismo que lhes permite estar aqui permanentemente a dizer amém aos vossos interesses. É a altura de repensarmos a Europa. Ou queremos uma Europa do dinheiro, da mercadoria, das empresas, ou queremos uma Europa dos cidadãos. E a Europa dos cidadãos é difícil de fazer. A Europa dos cidadãos não se faz comprando consciências das elites políticas, como fazem as instituições europeias, a começar pelo próprio Parlamento Europeu. Não é comprando a consciência das elites políticas e aliciando-as para projetos que muitas vezes são contrários aos reais interesses dos povos europeus que se constrói a Europa. Esse tipo de Europa desmorona-se facilmente, como se desmoronaram no passado os impérios que foram constituídos por esses métodos. Portanto, se queremos uma Europa dos cidadãos, temos que reformar profundamente as instituições europeias. Nós queremos uma Europa dos cidadãos. Uma Europa que esteja à altura dos desafios que hoje existem à escala global, nomeadamente os que decorrem da globalização e os que decorrem da emergência de novas potências, a China, à frente das quais está a China. Portanto, nós queremos essa Europa, mas é uma Europa que parta e que seja uma exigência dos cidadãos, que seja a concretização de um desejo de cidadania dos povos europeus e não uma imposição de elites, cujo Deus é o dinheiro, uma imposição de uma elite que só vê em dinheiro, só vê em mercadorias, só vê em empresas. Hoje é mais fácil circular na Europa os capitais, as empresas, do que os próprios cidadãos, dentro da própria União Europeia. E esta não é a Europa que nos prometeram, nem é a Europa que nos anunciaram ainda nos escombros fumegantes da Segunda Guerra Mundial os visionários de então que conceberam esta ideia. Hoje não temos dirigentes na Europa à escala das responsabilidades, à dimensão das responsabilidades que nos somos exigidas. Os grandes dirigentes, muitas vezes, parecem aventureiros. O que fizeram, o que fez o Sr. Durão Barroso, o que fez o Sr. Tony Blair, o Sr. Aznar, José Maria Aznar, arrastaram a Europa para uma das mais estúpidas guerras de que há memória, destruíram e aniquilaram o país mais ocidental do Médio Oriente, que era o Iraque, com a alegação mentirosa, falsa, inventada, de que tinha armas de destruição massiva. Esta não é a Europa da mentira, é a Europa da guerra por interesses económicos, é a Europa que não respeita nem reconhece os direitos dos povos a reconhecer, a decidir os seus próprios destinos. Nós queremos mudar esta filosofia, nós queremos mudar esta cultura e vamos mudar. As próximas eleições, nós temos o partido em fase de legalização no Tribunal Constitucional. Aguardamos com tranquilidade o veredicto desse órgão, estamos de consciência tranquila, recolhemos quase o dobro das assinaturas que era necessário, fizemos um projeto de estatutos democrático, temos uma declaração de princípios que é democrática e republicana e, portanto, aguardamos serenamente a decisão do Tribunal Constitucional e já lá vão 2 meses. Penso que a liberdade de associação política consagrada na Constituição da República Portuguesa não pode se compadecer com estas delongas e com estes trâmites tão rigorosos. A liberdade não pode ser tão condicionada como está a ser, como tem sido em Portugal a constituição de partidos políticos. E isto só acontece porque os partidos políticos tradicionais criaram para si próprios privilégios absolutamente vergonhosos quando comparados com a realidade do país. Os partidos políticos que esmagam o povo com impostos reivindicaram para si e beneficiam eles próprios de total isenção de impostos. Nós vemos aí jovens, esses jotinhas, dirigentes já com 20 e poucos anos, a circular em automóveis topo de gama comprados totalmente isentos de impostos, quer do imposto automóvel, quer do IVA, seja do que for.
Se os partidos aprovam leis com impostos para o povo, eles deviam ser os primeiros a dar o exemplo e não escapulirem-se dessas leis, desses impostos, e não furtarem-se ao pagamento das obrigações que eles impõem aos próprios contribuintes portugueses. Este double standard, esta duplicidade de critérios tem que acabar. E com o Partido Democrático Republicano vamos tentar a todo custo acabar com esse tipo de privilégios. Nós queremos uma democracia saudável que seja uma emanação das aspirações e dos interesses legítimos do povo português. Nós não podemos aceitar que em democracia possa haver dois pesos e duas medidas para quem quer que seja. Nós queremos reformar a vida, aspectos essenciais da vida pública em Portugal. Não sei se haverá dinheiro para satisfazer os pedidos de aumentos de ordenados que muitas profissões fazem. Não sei, possivelmente não. Mas há uma coisa que muitas profissões têm um direito e que nós combateremos para que ele se torne uma realidade. É o respeito e a dignidade pelo aquilo que fazem. Os professores, o funcionalismo público, os militares, um conjunto de profissões em Portugal que hoje estão no grau zero da degradação, muito por culpa do governo, muito por culpa dos vários governos que têm estado à frente dos destinos de Portugal. Nós queremos que esses profissionais se sintam, pelo menos, dignidade e se sintam respeitados pelos cidadãos. Há um problema acerca do qual tem havido muita mistificação em Portugal e que sobre ele gostaria de vos deixar uma palavra. É o problema da nossa dívida pública. As nossas elites, os nossos dirigentes políticos andaram a esbanjar o dinheiro dos portugueses, o dinheiro que havia e o que não havia. Praticamente todas as semanas Portugal pede dinheiro emprestado. Eles não dizem assim, dizem que coloca dívida no mercado. E quando aparece alguém que empresta dinheiro ao Estado, eles dizem que Portugal colocou dívida no mercado com sucesso. Com sucesso. Houve alguém que nos emprestou dinheiro. Pois bem, andamos nisto há décadas. E hoje já pedimos dinheiro emprestado para pagar os juros da dívida que se foram acumulando. Meus caros, temos que ser realistas. Temos que ser realistas. Não se pode viver assim. Não se pode viver a gastar mais do que se ganha. Não se pode viver a gastar mais do que se tem. E, portanto, há que ter propostas políticas sérias que reconduzam Portugal e que recuperem culturas de poupança e de combate ao endividamento esquizofrénico em que Portugal tem vivido nas últimas décadas. Não sei o que é que se poderá fazer de concreto quando se chegar ao governo, mas há uma coisa que não se deve fazer antes de lá chegar, é dizer não pagamos. Isso não podemos dizer. Eu ando nos tribunais há muitos anos e estou habituado a negociar transações, acordos em ações de cobrança de dívida. E as dívidas podem-se cobrar a pronto ou a prestações. Podem-se cobrar em 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 prestações. Pode-se cobrar a 2, 3, 4, 5 ou 10 ou 20% de juros. Tudo isso pode ser negociável. O que não se pode dizer antes de nos sentarmos à mesa para negociar é não pagamos, é cortar na dívida, é cortar nos juros, é cortar aqui, é como se fôssemos nós os credores e não os devedores. E, portanto, esta cultura de desrespeito é uma cultura que desrespeita a honradez tradicional do povo português. O povo português não é caloteiro. Nunca foi. E eu sou do tempo em que não era preciso assinar documentos, bastava a palavra dos homens e um aperto de mão, que valia mais do que as leis e de que todos os documentos assinados em papel selado. Esta é a cultura do povo português e temos que recuperar esta cultura, assumir os nossos compromissos, respeitar os nossos compromissos. E isto tem que ser recuperado. E como disse, as dívidas podem-se pagar em muitas ou poucas prestações, com taxas de juros mais altas ou mais baixas.
E esse é um dever dos governantes, conseguir as condições mais favoráveis ao pagamento da dívida. Não podem ter, por atos ou omissões, atitudes que sejam cúmplices da filosofia do caloteiro ou da filosofia do não pagamos. Isso não pode ser. O Banco Central Europeu anunciou finalmente uma medida que os países da periferia da Europa tinham vindo a reclamar há muitos anos, que é o do próprio banco comprar dívida pública, ou seja, ser o próprio Banco Europeu a emprestar dinheiro aos Estados que precisem de se financiar externamente. Precisem de pedir dinheiro emprestado. Isto é positivo, porque dá uma margem de negociação maior e dá condições mais favoráveis para pagar a dívida. Hoje, Portugal está sujeito a uma cultura de agiotagem que predomina no mundo inteiro, a que eles chamam os mercados, e fazem-no com uma deferência, quase como se referissem a uma divindade, os mercados, que mais não são de que fundos financeiros especulativos que andam pelo mundo a pilhar, a rapinar as poupanças dos povos e dos países menos representados, mais mal governados deste planeta. Portanto, meus caros, é uma boa atitude, uma boa medida tomada pelo Banco Central Europeu, mas não se dá para embandeirarmos em arco. Nós devemos o dinheiro e temos também que nos interrogar sobre quem vai recair o ónus mais pesado do pagamento dessas dívidas. Sobre nós, sobre esta geração que de uma forma ou de outra, embora muito pouco, beneficiou, gastou e beneficiou disso, ou vamos transferir esse ónus para os nossos filhos ou para os nossos netos. Não considero que seja justo que nós façamos a transferência do ónus de pagamento da parte mais pesada da dívida para aqueles que ainda não nasceram, quando nós gastamos o dinheiro. Quando esta geração gastou ou permitiu que essas elites que nos governaram gastassem o dinheiro. Temos que pensar nisto, porque é um ato de justiça também. E além do mais, grande parte das responsabilidades impendem sobre esta geração porque não soube escolher os governantes adequados, porque colocou lá pessoas que muitas vezes se portaram como verdadeiros bandoleiros. Meus caros concidadãos, ou pessoas que enriqueceram, mas com fortunas fabulosas no exercício exclusivo de funções públicas. Podem ser muito inteligentes, como alguns se autoproclamam, podem ser tudo, mas há aqui uma dimensão que é inegável. Grande parte do património que hoje tem era património público e foi roubado ao povo português, foi roubado ao Estado português. Temos que o dizer com todas as letras. E deixem-me dizer, não é preciso citar nomes, como muitos às vezes pretendem, não é preciso citar nomes, todos nós sabemos. Pessoas que entraram na vida política como bancários e saem como banqueiros, entraram como operários e saem como empresários, entraram com uma mão à frente e outra atrás e saem circulando em carros que custam dezenas e dezenas de milhares de euros. Nós temos que estar atentos a isso. Temos que estar atentos a isso. E temos que ter uma postura de exigência também para connosco próprios. Eu quero terminar justamente neste tema. Eu sou filho de imigrantes. Meu pai e a minha mãe emigraram para o Brasil aos 26 anos de idade. Embarcamos num navio no Porto de Leixões, na terceira classe de um navio. Tinha eu 6 meses de idade, feitos, aliás, segundo as crónicas da minha mãe, no dia em que embarquei, 10 de março de 1951. Lembro-me aos 6, 7 anos, dado o amor e o patriotismo que se vivia na minha casa, perguntar ao meu pai porque é que, se gostávamos tanto de Portugal, se Portugal era um país tão bom, tão bonito, porque é que estávamos no Brasil e não vínhamos para Portugal. E o meu pai, com aquele ar grave e algo melancólico, disse-me: lá não há futuro para nós, lá nós não temos futuro. Isto foi nos finais dos anos 50. Pois bem, aqui há 3 anos atrás, a minha filha mais velha também chegou à minha beira e me disse: pai, vou-me embora. Vais-te embora para onde? Vou-me embora para o estrangeiro. Mas porquê? Que não há futuro para nós. E lá foi, com o marido e os meus 3 netos.
E eu aí perguntei-me, interpelei-me a mim próprio e perguntei-me o que é que eu andei a fazer nestes 60 anos para que os meus filhos, a minha filha, vá para o estrangeiro hoje pelas mesmas razões que o meu pai tinha ido 60 anos antes. No cinzentismo, no obscurantismo, na repressão, na pobreza e na miséria do Estado Novo do final dos anos 50 e hoje, depois da democracia, depois da entrada na União Europeia, porque é que os nossos jovens têm que ir para o estrangeiro? Porque é que são obrigados a emigrar e Portugal não tem condições para que eles consigam cá trabalhar, porque eles não possam cá contribuir para o futuro de todos? Esta é a interpelação que eu faço a mim próprio. Esta é também a interpelação que eu vos convido a fazer. O que é que andamos a fazer nestes últimos anos para que Portugal tenha chegado onde chegou? Não há inocentes nesta questão. Não há inocentes. Uns podem ser mais culpados que outros, mas todos temos que fazer o exame de consciência, todos temos que nos interpelar a nós próprios. O que é que fizemos de errado para que isto acontecesse? Pois só assim podemos dar o passo no sentido de alterar as condições e reconduzir novamente Portugal a uma posição em que possamos aspirar a um futuro em que Portugal possa vir a ter um futuro diferente do que foi o seu passado recente e do que é o seu presente. Para isso, estamos a constituir o PDR, para isso estamos aqui, para isso vamos todos empenhar-nos em mudar Portugal. Vamos mudar Portugal! Vamos mudar Portugal! Vamos mudar Portugal!